Salve, salve, rapaziada. Bora comentar esse jogaço entre Corinthians e Palmeiras, 1 a 1. Um ótimo derby pra quem tava esperando um bom futebol, realmente viu um bom futebol. E bom, bora comentar um pouco sobre isso. Mano, pra mim, na minha visão, o Corinthians fez o que deveria ser feito. Se tivesse um time um pouco melhor, se tivesse peças um pouco melhor, teria ganhado esse jogo. Teria ganhado esse jogo. Esse jogo a gente mostra assim, é difícil não falar isso, mas é difícil não acreditar, na real, que o Corinthians não escolhe jogos para jogar. Olha a vontade que alguns jogadores entraram, uma vontade muito elevada. Coisas que a gente não vê contra alguns outros times. Contra o Palmeiras, todo mundo sabe que é guerra, todo mundo sabe que é guerra, mas eu quero ver um pouco disso também contra outros times. Eu preciso ver isso contra outros times, porque a nossa situação não é tão favorável assim. A nossa situação não é tão favorável no Campeonato Brasileiro. A gente precisa sim subir o nível no Campeonato Brasileiro, não é só a Copa do Brasil. E hoje eu acho que o time sim subiu o nível, subiu o nível. Falando do primeiro tempo, jogaço. Pra mim o primeiro tempo foi melhor do que o segundo ainda. Ah, sim, saíram os gols no primeiro tempo, mas não foi só por isso. O jogo seguiu melhor mesmo no primeiro tempo. Falar sobre o primeiro gol do Palmeiras. Bom, foi pênalti, rapaziada. Mas na minha visão foi muito mais pênalti no Vitor Roque do que no Flaco. Pra mim, o lance inteiro, pelo amor de Deus, o Gustavo Henrique fez um pênalti escandaloso e o juiz não marcou. Aí na sequência o juiz praticamente deu. Se alguém do Palmeiras caísse na área de qualquer jeito, tropeçasse no pé e caísse, ele ia dar o pênalti. Porque foi tão escandaloso o pênalti do Vitor Roque e ele não apitou, que ele apitou qualquer pênalti que ele viu ali no Flaco. O Flaco tropeçou, bateu a perna na perna do Charles, ele apitou. Eu não vou reclamar porque foi um pênalti gritante no Vitor Roque. Então não tenho o que reclamar, rapaziada. Reclamar fora disso é clubismo. É clubismo. Foi pênalti. Aí o Vitor Roque fez o gol. O Hugo ainda acertou o canto. O Hugo é muito bom nos pênaltis. Muito bom nos pênaltis. Acertou o canto. Mas não deu. A cobrança foi muito bem feita. E logo depois, o Corinthians, eu posso dizer que foi um gol achado. Posso dizer. A jogada foi bonita, que resultou a falta. Foi uma boa jogada do Maicon. Ele sofreu a falta. O Garro coloca a bola na cabeça do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique cabeceia pra dentro da área. E o Piquerez teve a infelicidade de colocar a bola pra dentro. Muita gente falando que o gol foi do Gustavo Henrique. A bola nem ia pro gol. Foi claramente o gol contra. Mas bom, esse foi o primeiro tempo. Primeiro tempo, um nível muito alto de futebol, muito alto. A única crítica que eu vou fazer é a nossa defesa, que o Vitor Roque no início do jogo ele fez o que ele quis com a nossa defesa. O Vitor Roque ele tava flutuando dentro da nossa defesa e ninguém conseguia fazer nada. É sempre os mesmos. André Ramalho não consegue se manter estável em um jogo, pelo menos não 90 minutos. Mas bom, começa o segundo tempo e aí eu já começo. Eu vou criticar um jogador que eu sei que muita gente gosta muito, mas eu vou criticar ele no final. O segundo tempo vem, o nível cai um pouco, mas ainda assim um belo jogo, mas aí já bate o cansaço. Não saíram gols no segundo tempo, mas o futebol ainda estava de alto nível, ainda estava de alto nível. Começaram a cansar, aí o futebol caiu um pouco mais pro final, mas um jogo muito pegado, muito pegado. Ninguém abaixou a cabeça pra ninguém, chegada dura, foi muito bom o jogo. O juiz em alguns momentos deu uma leve pipocada, segurou alguns cartões. Eu não vou ser clubista, segurou cartões pro Corinthians e segurou cartões pro Palmeiras. Ele segurou, ele não queria dar cartão e aí no final ainda tava dando, tipo, tava dando umas faltas meio duvidosas. Os nível juízes do Brasil, nada muito bom, como todo mundo já sabe. E aí, no final do jogo, resultado excelente, 1 a 1. Agora, eu me sinto até mal. Tipo, esse é o tipo de jogo que eu não quero criticar ninguém, porque o time fez uma excelente atuação. A gente tá todo remendado, jogar contra um Palmeiras completo e a gente empatar 1 a 1 jogando muito bem, pô, já é de se vangloriar, já é de se ver com outros olhos. Então, hoje eu não vou criticar muito, tipo, porque eu não vi coisas a se criticar, eu não vi. Então eu não tenho por que ficar pesando na de jogadores. Eu tenho alguns jogadores figurinhas marcadas que eu não gosto deles. Podia falar que o Charles é ruim, mas todo mundo sabe que o Charles é ruim. Hoje, apesar do pênalti, eu acho que ele não foi mal.
cumpriu o que ele tinha que cumprir na lateral direita, não é a dele. Pra mim, ele fez a dele. Tá bom. Mas hoje, o único jogador que eu vou criticar é o Depay, mano. O Depay, ele tá de sacanagem, mano. O Depay, ele tá de sacanagem com a cara do torcedor, mano. Pô, mano, o foda, mano, é que eu vou postar esse vídeo e o pessoal vai pegar no pé, vai falar, ah, mano, você não é corintiano de verdade, tá ligado? O Depay, ele faz um lance aqui, um lance ali. Mas, pô, rapaziada, é sério que é só isso que vocês esperam do Depay? O Depay ganha 4 milhões por mês, mano. O Depay em jogo grande, ele é um a menos, mano. Olha o jogo de hoje, ele errou tudo que ele tentou. Ele errou tudo, tudo. E tipo, eu não tô aqui querendo que ele jogue mal. Porra, eu quero que todos os jogadores do meu time joguem bem. Mas o Depay é um a menos, mano. O Depay não corre, mano. O Depay erra tudo que ele tenta em jogo grande, mano. Até em jogo pequeno, tá? Até em jogo pequeno. Mas em jogo grande ele some. Some. O cara não consegue sair do chão direito. O cara, ele fica plantado. Desiste das jogadas. Pô, mano, esse cara não é um cara que o Corinthians tem que fazer esforço pra manter, mano. Me desculpa, mano. Pô, tem qualidade? Óbvio que tem, mano. Mas ele não tem a vontade necessária pra jogar num time do Brasil, mano. Principalmente no Corinthians, que é um dos times que mais envolve você ter raça. O Depay não tem essa raça. O Depay desiste das jogadas. O Depay não tá gordo. O Depay, ele simplesmente só é preguiçoso. E tipo, tudo bem. Mas desde que ele vai jogar lá na Arábia. Aqui no Corinthians, ele tem que se esforçar mais. E não é isso que a gente vê. Eu vou criticar um pouquinho a defesa, porque teve alguns momentos que, apesar de acharem, muita gente acha que a nossa defesa é sim André Ramalho e Gustavo Henrique. Pra mim, a nossa defesa é Gustavo Henrique e Choca. E Choca. O Choca é um zagueiro bastante seguro. Obviamente vai errar, como outros vão errar também. Você pode colocar um zagueiro. Você pode colocar um Sérgio Ramos no auge. Ele vai errar. Ele vai errar. Aqui no Brasil ele vai errar. Vai dar um jeito, porque o meio de campo às vezes desaparece. E aí o zagueiro segura o rojão. Mas o Choca ele tem que ser titular, tem que ser utilizado. O Choca é um excelente jogador, mano. Não mostrou nada de diferente disso. Errou uma vez e já foi bancado por olha quantos jogos. O Ramalho tá aí errando todos os jogos, todos os jogos. E ele toda vez é titular. Eu não entendo isso. Pra mim, o Choca ele tem que sim ser utilizado. É um moleque que eu gosto dele, tem altura pra ser zagueiro, tem a vontade pra ser zagueiro. Pra mim, ele tem que ser titular. Ele tem que ser titular junto com o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, eu tenho algumas ressalvas com ele, com a velocidade dele, né? Ele toma algumas bolas nas costas que ele, claramente, ele não consegue se movimentar bem, ele não consegue correr atrás do jogador. Então, essa é a única ressalva, mas ele ainda é um jogador muito alto, que ajuda muito nas bolas aéreas. Então, ele tem que ser titular. E é só isso, eu não vou falar mais mal de ninguém, de ninguém. Pra mim, todo mundo fez uma boa partida. Eu não vou citar quem fez a melhor partida. Eu gostei da partida do Guinegão, gostei até da partida do Maicon, do Bidon. Eu não vou falar, tipo, falar quem foi melhor. Todo mundo foi bem, na minha opinião. E vou falar um pouco do Dorival. O Dorival, claramente, ele tá usando o que ele tem. Ele tá usando o que ele tem. Não dá pra falar que, ele não tá tentando. É claro, tem que render mais. Tem sim. Se ele aceitou estar no Corinthians, é porque ele sabia o desafio que ele estava se colocando. Então, a gente tem que sim cobrar um pouco mais. Tem sim. E o Dorival, ele tava, pro nível de técnico que ele chegou, ele tava entregando muito pouco. Pro nível de salário que ele recebe, ele tava entregando muito pouco. Isso pesa, isso pesa. Principalmente no Corinthians, onde ele tava fazendo campanhas patéticas. Patéticas. Tudo bem, o time não é tão bom, mas o time do Mirassol, ele é muito bem treinado e não tem nenhum craque lá. Hoje meteu 5-1 no Bahia. Não tem nenhum craque lá. É um time muito bem treinado. Então o Dorival sim, tem que ser criticado, mas eu também acho que tem que ter o pé no chão. Muita gente fala, tem que demitir o Dorival amanhã. Pô, rapaziada, quem que a gente vai contratar? O Corinthians com transfer ban, com a porra toda em cima? Não vai, mano. Não tem, o Corinthians não tem um projeto. O Corinthians é um time de improviso, onde um técnico assume, amanhã anuncia um jogador do nada, anuncia tipo um Depay da vida, que até ontem ninguém sabia, tipo, não tem possibilidades, mas o Corinthians vai lá, se afunda cada vez mais em dívidas e contrata esse tipo de jogador. É assim que o Corinthians funciona. Técnico nenhum vai dar certo se não der tempo pra ele, porque é muito difícil, principalmente com um time todo lesionado. Então, se não tiver a paciência necessária, a gente vai ficar só trocando de técnico, trocando, 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 porque cada um tem um favorito. Cada torcedor tem um técnico favorito.
Tem torcedor pedindo o Mourinho. Você vai pagar? Você vai pagar o Mourinho? Porque o Corinthians não vai. Então, tipo, pés no chão, mano. Pés no chão. Saiba, você torce pro Corinthians. O Corinthians tá quebrado financeiramente. Então, tem que ter um pouco mais de pé no chão. Tem que ter um pouco mais de calma. Tem que cobrar? Tem. Mas não passar muito. Então é isso, rapaziada. Foi um ótimo jogo. É triste ver se a gente tivesse opções um pouco melhores. A gente ganharia esse jogo. Mas é o time que tem hoje. É o time que tem hoje. O time competiu. Competiu. Há um tempo atrás eu não via meu time competir contra o Palmeiras. Hoje eu vejo o time realmente competindo. Então já é um avanço muito grande. Esse time tem sim potencial. Chegaram algumas peças que é difícil por causa do transfer ban, mas tem sim potencial para ganhar até a Copa do Brasil. Mas precisa melhorar em jogos mais pequenos. Em jogos grandes, beleza. É um time com uma postura totalmente diferente. Aí pega um Ceará da vida, se apequena e joga um futebol patético. Mas é isso, como eu falei. Quem gostou, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever, ajuda muito o canal. E é isso, vai Corinthians, é nóis.